Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Brasil Peering Forum, o BPF. Meu nome é Leonardo Furtado, sou co-chair da Task Force de Roteamento e MPLS e co-chair da Task Force de Capacitação do BPF. Esse vídeo está sendo produzido em alinhamento com o artigo que foi publicado na Wiki do BPF referente à adoção de tecnologias para fins de engenharia de tráfego, primariamente aquelas pautadas pelo MPLS. Espero que você curta esse vídeo, ele é bem didático e será bem prático no contexto de ensinar, ou de demonstrar, na verdade, de como funciona o MPLS, respeitando aquilo tudo que foi discutido no artigo correspondente lá da Wiki. E desde já faço o meu convite, participe das listas de discussão do BPF, que lá são vários comitês de programa, cobrindo várias áreas de interesse para o provedor, e você terá a oportunidade de interagir com especialistas de internet do Brasil todo, fazendo a nossa internet cada vez maior e cada vez melhor. Então, curta os nossos trabalhos nas redes sociais, impulsionando, divulgando o trabalho do BPF, mas principalmente participe das listas de discussão. Começaremos a demonstração no próximo vídeo e desde já o meu grande abraço. Obrigado. Então, comecemos aqui com a demonstração. Primeiro, explicando o que é essa topologia, o que foi construído para demonstrar o MPLS-TE. Número 1, nós temos no meio da topologia o AS100. É o operador, o provedor azul aqui, né? Que é o BGP AS100. Esse provedor, essa operadora, tem dois clientes demonstrados aqui. Primeiro é a empresa 1, que tem dois sites, né? O site 1A no canto esquerdo superior, e tem o site B, né, ou seja, 1B, no canto direito superior. Essa é uma empresa. Assim como nós temos a empresa 2, site 2A, no canto esquerdo inferior, e 2B, site B da empresa 2, né, no canto direito inferior. Estas duas empresas contrataram, coincidentemente, claro, um serviço de interconexão de seus escritórios, através da mesma operadora. Então, a operadora do AS100, demonstrada aqui, ela fornece um serviço de VPN de camada 3 para as empresas 1 e 2. Então, digamos que a empresa A seja a matriz. Então, aqui é a matriz. E a 2B seria a filial da empresa 2. Então, para a matriz se comunicar com a filial, ocorre, né, um serviço de L3 VPN por MPLS. Muitos já conhecem essa tecnologia, não é uma coisa nova, muito pelo contrário, está há muito tempo no mercado. E o mesmo com o 1A, né? Aqui é a matriz, a empresa 1 matriz, o escritório B é a filial aqui, canto direito superior. Então, para a matriz falar com a filial, percorre também pela rede da operadora. Mas são VPNs, o tráfego é bem segregado, tanto no plano de controle quanto no plano de dados. Há uma segregação dessas duas empresas que disputam ou compartilham os recursos da operadora do AS100. Tá legal? Que mais? Em adição à VPN, tem também a internet. Ambas as empresas, 1 e 2, nos seus sites, contrataram o acesso à internet da mesma operadora. Ou seja, a internet é um serviço à parte ao serviço de L3 VPN. No entanto, a internet ela não está sendo fornecida como VPN nessa tecnologia aqui, nessa topologia. Ela está sendo fornecida como um produto à parte, fora da VPN, ou seja, na tabela global. Então, qual foi a premissa que eu estabeleci aqui? A empresa 1, o site 1A é a matriz da empresa 1. O site 1B é a matriz da empresa 2. Para as filiais acessarem a internet, o tráfego pela VPN deve percorrer até a matriz correspondente. Então, 1B vai mandar para 1A. De lá ocorrerá o roteamento via dispositivos sofisticados de segurança, por exemplo, o firewall, IPS, filtro de conteúdo, acesso web, aquela coisa toda, porque o que está sendo simulado aqui é aquela situação onde a empresa ela quer centralizar e controlar o acesso à internet através da matriz, porque lá tem soluções mais adequadas para garantir a segurança da empresa, digamos assim. Então o tráfego ele percorre a VPN e é roteado ali pelo firewall, pelo filtro de conteúdo, né, o proxy, e dali que a comunicação vai para a internet. Ou seja, as filiais
não navegam diretamente na internet. Eles têm que ir para a matriz primeiro, por dentro da VPN. Uma vez na matriz, o tráfego sai para a internet pela tabela global, via o AS aqui demonstrado 4230 e também aqui o 16735. Então essa, além da VPN que foi citada, tem também o acesso à internet, tá? Da maneira que eu comentei aqui. E tem uma terceira coisa, que é o serviço gerenciado, ou seja, o roteador CPE de cada organização, né? O router aqui, esse router aqui, os roteadores de clientes são mantidos pelo provedor. Então, o provedor é responsável pela gerência, monitoramento, performance, suporte, diagnóstico, etc. Tá? Então, o NOC, que é essa área aqui que eu estou marcando aqui embaixo agora, e a rede do NOC aqui, tem que ter acesso apenas ao endereço IP de gerência de cada equipamento. Tá? Então, cada equipamento tem uma porta de gerência, estou marcando aqui no canto direito superior e no canto esquerdo direito inferior agora. Então, o NOC tem que ter acesso a esses IPs apenas, via uma VPN à parte. Ou seja, são duas, cada site participa de duas VPNs. Por exemplo, a empresa 1 tem uma VPN para falar um A com um B. Isso aqui é uma VPN. Em adição, há outra VPN para que o NOC consiga gerenciar o equipamento do cliente. Só isso. Tá? Isso para ambas as empresas. Beleza. Isso vai explicar para que eu estou falando isso, para você entender na hora que eu demonstrar quem é quem nessa história. Estou dando nome aos bois aqui. Ok? Agora vejamos onde entra o TE nesse cenário aqui. Onde que entra as soluções de engenharia de tráfego para ou pelo MPLS nessa infraestrutura. Vamos lá. O roteamento IP, aí fundamento de roteamento, tá? O roteamento IP, ele está interessado apenas para onde o pacote deve ir, ou seja, orientado ao endereço IP de destino. É um procedimento realizado salto a salto, ou seja, cada roteador no meio do caminho executa duas tarefas básicas, tá? Determinação. Isso nas funções de roteamento. Esquece ACL, QoS, NAT e outras coisas que podem existir. Vamos falar de roteamento IP. Então, todo roteador no meio do caminho executa duas tarefas básicas: determinação de caminhos e encaminhamento de pacotes. Isso é sempre orientado ao IP de destino, ou seja, o router não está nem aí de onde o pacote veio, sim para onde ele vai. Isso é feito salto a salto. Então, para demonstrar isso bacana e já ligando com o tema do MPLS-TE, a seguinte demonstração vai ser realizada aqui. No lado esquerdo da topologia temos duas empresas, né? Empresa 1, escritório A, que é a matriz, e empresa 2, a matriz também. Tá? Independente se é essa empresa que vai encaminhar o tráfego aqui ou se vai ser a 2A, não importa. Como é que, por exemplo, o CE1A, que recebe o tráfego do cliente aqui em cima, obviamente, como é que ele vai encaminhar o tráfego até chegar aqui ao PC1B, ou seja, via o CE1B aqui. Tá? Como é que ele vai fazer isso aqui? Ele vai ter que mandar para o roteador PE1, aí aqui eu sei que eu tenho uma VRF, tá? Uma VRF, para aquele cliente. O PE1, ele recebe, vamos falar de plano de controle e plano de dados, né? O PE1, ele recebe a rota, a relação PE-CE aqui, eu tenho um protocolo de roteamento na VRF do PE1 e no CPE do assinante. Isso que chamamos de protocolo relação PE-CE. Aqui nesse caso, o protocolo é o BGP, tá? Mas dentro da VRF lá, tudo bem. Então, o que o PE1 faz? Ele recebe aquela rota, converte no prefixo VPN-V4, colocando o Route Distinguisher na frente, tornando um endereço único de 96 bits de comprimento. E o PE1 ele vai trocar essa rota VPN-V4 lá com o PE2. Então, ele vai trocar aqui. Tá? Esse tipo de prefixo não é IPv4, é um VPN-V4. Perfeito? Ele é um VPN-V4. Ele vai anunciar aquela rota para lá, ele vai pegar aquela rota BGP, converter no VPN-V4, colocar os atributos necessários, por exemplo, Route Distinguisher, Route Target, que é uma
após converter no endereço VPN-V4 único com o Route Distinguisher, ele conecta lá, atrela as communities estendidas que denotam a participação de VPN daquele prefixo, ou seja, o Route Target, né? O RT, e modifica o Next Hop para o loopback aqui. Ele é o Next Hop Self, tá? E manda lá para o PE2. O PE2 ele pega aquela rota VPN-V4, olha os Route Targets mencionados, ali vai ter um, né, nesse caso, e vai caçar nas suas VRFs locais qual VRF que eu tenho configurada que está interessado em importar essa rota VPN-V4. Aí vai achar a VRF aqui dessa porta aqui, que é o site da empresa 1, né? Ele vai, como aqui é BGP também, né, ele não precisa redistribuir, ele não vai precisar redistribuir, mas ele vai converter a rota de VPN-V4 para o IPv4 e vai passar via BGP naquela VRF para o CPE, beleza? Na empresa 2 é a mesma coisa, a diferença é que a relação PSE, ela é, vou botar uma outra cor aqui, ela é por OSPF. Tá? Então, entre o CPE do cliente, aqui e o PE, há uma VRF aqui, obviamente, o protocolo é o OSPF. Tá? Então, nesse caso, a rota ela vai ser redistribuída naquela VRF de OSPF, porque o OSPF do cliente não tem nada a ver com o OSPF do meio da rede aqui, tá? Não tem nada a ver, é totalmente diferente. Então ele vai receber os LSAs e tudo mais naquela VRF, tá? Vai produzir suas melhores rotas OSPF ali dentro, o PE1 vai fazer isso, vai redistribuir para a BGP, converter em endereços VPN V4, anexar lá as communities estendidas que denotarão a participação de VPN daquele prefixo, ou seja, o Route Targets, e vai via uma seção IBGP entre o PE1 e o PE2 propagar isso. Ou seja, também é a rota VPN V4. Tá? E o PE2 vai importar aquela rota VPN V4 para a VRF correspondente, tá? E vai redistribuir de volta para o SPF e mandar aqui para o CE2B. Então, esse é o plano de controle. Em adição, são trocados os labels que devem ser utilizados para aquela VPN. Perfeito? Agora, vamos pensar em termos de encaminhamento de tráfego, encaminhamento de pacote. O pacote, por exemplo, ele vai chegar aqui do CE1A para o PE1. Tá? O PE1, naquela VRF, ele sabe que a rota referente, vou puxar uma rede aqui, ó, a 172.16.2.1, seja barra 32 ou barra 24, não importa. Então, barra 24 aqui. Na perspectiva da tabela da VRF da empresa 1 no PE1, quem é o next hop daquela rede? Para onde ele deve mandar? Bom, o next hop é a loopback do PE2 aqui, ó. Porque eu tenho uma seção BGP direta entre eles, tá? E BGP, para a família de endereços VPN-V4. Então, na perspectiva do PE1, para ele mandar tráfego para aquela rede, tem que mandar para o PE2. Como o PE1 chega até o PE2? Aí que a gente vai ver. Tá? Da loopback para essa loopback aqui, eu tenho, né, daqui para cá, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, até chegar a loopback aqui 6. Eu estou assumindo que não é o caso, na verdade, aqui, mas para efeitos didáticos, cada link interno desse backbone da operadora 100 tem um custo de 1. Tá? Então, se eu somasse os custos, só para efeitos didáticos, tem 1, 2, 3, 4, 5, até chegar a loopback dele aqui 6. Tá? Então, tem um custo de 6 aqui. Outro caminho possível que o PE1 pode usar para chegar até a loopback do PE2 tem aqui por cima, né? Custo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a loopback aqui 7. Tá? Então tem custo de 7. Outro caminho possível aqui por baixo, né? Custo de 1, 2, 3, 4, 5, 6
tá? E também a loopback aqui, então, um custo de 7. Só para você ter ideia, então tem 3 caminhos possíveis. Da loopback no P1 até a loopback no P2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é o caminho de menor custo. Aqui por cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E indo para o P7, passando pelo P10 aqui embaixo, né, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e também a loopback aqui, 7. Tá? Obviamente, eu tenho esses caminhos disponíveis, tá? Na perspectiva do PE1, como é que ele vai chegar até o PE2, tá? E fizesse o caminho inverso, que as transmissões são unidirecionais, mesmo que como parte de uma mesma conexão, de uma seção, o fluxo IP da esquerda para a direita é diferente da direita para a esquerda. Então, por exemplo, para o PE2, mandar tráfego lá para o PE1. Então ele vai ter custo de 1, 2, 3, 4, 5 e a loopback aqui 6. Se você pegar pelo caminho por cima, né, tem custo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a loopback 7. Ou seja, 6 pelo azul, 7 pelo vermelho aqui. E aquele outro caminho alternativo, né, ele pode mandar para cá 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a loopback aqui 7, ou seja, custo 7. Então tem 2 caminhos que custam 7 e um caminho que custa 6. O que eu comentei agora há pouco, o roteamento IP está interessado para onde o pacote vai, para onde ele deve ir. Isso é um procedimento feito salto a salto. E os roteadores escolhem apenas seus melhores caminhos. Então na tabela de roteamento do router PE1, qual rota o PE1 deve usar para encaminhar tráfego para o PE2, porque ele que é o next hop daquela rota VPN V4. Então vamos dar uma olhada aqui. A gente pode entrar no PE1 aqui. Então, olhando aqui na tabela de roteamento do roteador PE1, novamente, qual rota o PE1 tem para chegar até a loopback do PE2? Sabemos que ele só tem um caminho possível, que é via o P3. Não tem outro caminho possível. A gente pode confirmar isso facilmente dessa forma, ou seja, é uma única rota OSPF via 192.168.0.2. 0.2 está bem aqui, ó. Esse é o IP dessa interface. Então temos que ir lá no P3 e falar qual que é o caminho que o P3 escolheu para chegar até a loopback do router PE2, que está do outro lado aqui, né, da topologia. Qual é o caminho que ele percorre? Vamos lá no P3 fazer o mesmo trabalho aqui. Ou seja, a rota OSPF via 192.168.0.22 através da interface Ethernet 0/1. Ou seja, quem é esse 22 aqui? Vou mostrar na topologia. Tá, então ele vai mandar para cá, para essa rede aqui. Aqui é o 22, aqui é o 21. Tá? E por aí vai. Se eu for no router P7, fazer a mesma verificação. Todos os caminhos possíveis que ele tem, mas curiosamente o melhor. Tá? Ou seja, 0.26 pela Ethernet 1/1, ou seja, ele vai mandar para cá. Então, eu estou provando para vocês que eu tenho caminhos, já tenho 3 caminhos possíveis. 3 caminhos possíveis para PE1 chegar até a loopback PE2. O caminho de menor custo é esse aqui, tá? Até chegar na loopback. Esse é o caminho de menor custo. Há caminhos alternativos, por exemplo, aqui por baixo, tá? Há caminhos alternativos aqui por baixo e aquele caminho por cima. Só que esses 2 caminhos alternativos não ficam na tabela de roteamento. Eles não são os melhores caminhos, eles ficam lá no LSDB. Se eu porventura eu perder um link, né, que está nessa melhor rota aí, o SPF da rede toda vai receber notificação disso aí, esse update, e o router, por exemplo, P1, ele vai recomputar o seu LSDB e vai descobrir que tem outro caminho para chegar lá. Tá? Mas o outro caminho por cima aqui, ó. Então esses caminhos não são os melhores caminhos, exceto essa linha preta aqui, que é o melhor caminho entre o PE1 e o PE2. Então isso faz com que todo o tráfego do PE1 para o PE2 percorra sempre o caminho de menor custo, na perspectiva do SPF. E, obviamente, no sentido inverso, todo o tráfego do PE2 para o PE1 vai percorrer esse caminho aqui. Tá?
onde é que o MPLS TE vai te ajudar? Cenário hipotético aqui. Assim, dá uma olhada no artigo, caso você não tenha visto. Eu não vou repetir as mesmas palavras integralmente que foram citadas no artigo, vou tentar dar uma explicação mais prática aqui. Mas se esse link aqui, por exemplo, ou qualquer link no meio do caminho da melhor rota não for o suficiente, ou não reunir os recursos suficientes para acomodar toda a carga de tráfego que é ofertado sobre eles. Ou seja, está congestionado. Você vê que todo o tráfego entre PE1 e PE2 não percorre outros links que não sejam esses aqui da melhor rota. E se isso aqui não for o suficiente? E se a banda disponível, a capacidade, né, desses links da melhor rota não forem o suficiente para dar conta do tráfego? Você vai ter congestionamento, você vai começar a ter congestionamentos aqui, um descarte de pacotes, e o usuário vai perceber isso aí. E enquanto isso, o que esse link está fazendo para essa comunicação? Nada. Nenhum pacote entre PE1 e PE2 percorre links que não sejam do melhor caminho, da melhor rota. Perfeito? Isso é o problema natural do roteamento IP. Ah, mas eu tenho MPLS. O fato de você ter MPLS não modifica os caminhos que os pacotes deverão percorrer. O label switching do MPLS tem várias vantagens, muito bem já documentadas na wiki do BPF, em vídeos já produzidos sobre o tema, mas o MPLS Label Switch ele não vai encaminhar o tráfego por caminhos diferentes daqueles que o próprio roteamento IGP está determinando. Não é função do MPLS fazer isso. A solução de TE aqui é baseada no MPLS, ela pode fazer isso, aí é diferente. É aí que entra o TE. O que a gente pode fazer é criar túneis de engenharia de tráfego para transportar fluxos de tráfego desejados por dentro desses túneis, obviamente, e esses túneis então vão percorrer os caminhos que você determinar para aquela comunicação. Então, para demonstrar isso na prática, já sabemos que o caminho de menor custo é esse aqui por baixo. Que se der algum congestionamento, algum gargalo, alguns engenheiros, isso que é interessante, alguns engenheiros têm o hábito de fazer engenharia de tráfego com ferramentas que não são do MPLS, por exemplo, modificar o protocolo de roteamento interior, manipular a métrica, trocar o custo das interfaces. O problema com essas abordagens é que quando você troca o custo da interface, você não influencia apenas aquela comunicação pretendida ou desejada. Você modifica toda a topologia do teu backbone. Então você pode resolver de fato o problema, mas você pode criar outros problemas, porque a rede vai convergir de forma diferente. Então, se eu tiver um problema de congestionamento, você mexe no custo do protocolo de roteamento interior, você pode resolver o problema. Só que em muitos casos, além de você resolver aquele problema, você desviou grandes partes de tráfego para outras áreas da rede. Você pode ter mudado o congestionamento de lugar. Então, trabalhar com manipular o tráfego por métrica de IGP, custo do SPF, não é uma coisa recomendada. Você colocar políticas, rotas estáticas em todas as redes não é escalável, não é operacionalmente viável, factível, só se for uma rede pequena. Tá? Então, o TE, conforme citado lá no artigo da wiki do BPF, tem essa vantagem sobre as demais abordagens aqui. Então, o que a gente pode fazer? Tá? Já que eu provei que o caminho de menor custo aqui, a gente vai nesse equipamento aqui e vamos provar isso aí. Tá? Então, indo aqui no PC1, vemos que ele tem um IP lá 172.16.1.1 default gateway, é o router lá do CPE dele. Tá? Então vai mandar a comunicação para cá. Vamos fazer um trace route nele com interesse a 172.16.2, aqui não é /32, aqui é /24, mas enfim, o IP do PC1B. Vamos lá na topologia de novo, primeiro ver se pinga, né? O ping flui normalmente. Agora a gente vai rastrear o caminho de menor custo. Então, vamos lá olhar aqui os saltos. 172.16.1.254. Ou seja, ele mandou para cá, no primeiro momento.
depois ele vai para 172.31.2, ele mandou para cá dentro da VRF do PE1. O PE1 colocou dois labels, o label da VPN e o label para fazer o label switching até o atributo next hop daquela rota VPN V4, que é a loopback aqui do PE2. Então, esse é o próximo salto. 192.6802 é justamente o P3, desculpa, o P3 aqui, backbone. Depois 192.68.022, pronto, a gente já matou a charada. Vem para cá, depois ele vai para o 192.68.026, que é para o router P8, que por sua vez vai para 030, que é o P9, e o P9 encaminha, né, para o CPE, para o PE2, e o PE2 entrega aqui para o assinante. Então, essa é a comunicação que está ocorrendo no momento. Se eu fizer o trabalho inverso da perspectiva, porque, novamente, os fluxos IP são unidirecionais, eles podem ser simétricos, percorrer os mesmos caminhos na ida e na volta, ou ser assimétricos. Vamos comprovar essa simetria. Então, a gente vai aqui agora no PC1B fazer o mesmo teste, apontando para o IP da outra ponta lá. Então, a gente vem aqui no PC1B, deixa eu puxar ele aqui. Show IP 172.16.2.1. Se ele pinga o outro site, ping funciona normalmente. Vamos rastrear. Ou seja, manda para o seu default gateway, que manda para o PE2, que vai mandar para o 33. Então, até então, o tráfego está fluindo aqui. Tá? Mandou para cá, para o PE2, e o PE2 vai mandar para o 33 aqui. 32, ele é 33 nessa interface, aqui é 34 na outra. Próximo salto vai para o 29, ou seja, aqui. Depois ele vai pegar o 25 e por aí vai, né? 25 é para cá. O resto, prova-se que pega o mesmo caminho. Então, a ida e a volta dos pacotes dessa seção ali entre os dois computadores percorrem os mesmos links na rede interna. Tá? Isso está aprovado. Aí, novamente, um cenário de interesse. Suponhamos que tivéssemos um congestionamento, que esse link aqui interno estivesse congestionando. Toda a comunicação entre PE1 e PE2, onde tem os clientes conectados, passando por esse backbone, vai percorrer sempre o mesmo caminho. Vamos colocar a roda estática, vamos mexer na policy, botar uma PBR, vamos fazer um mecanismo assim assado. Aí você começa a usar várias ferramentas que modificam e agregam muita complexidade no teu projeto técnico. O TL entra com uma vantagem porque eu, sem mexer no meu IGP, no meu backbone, sem desfigurar o meu roteamento interior, eu vou manipular essas conversações. Então eu já tenho, na verdade, no PE1, um túnel de engenharia de tráfego, que eu falei de TE aqui. Eu já tenho isso configurado, não está ativo. Onde a proposta tem várias formas de fazer isso, mas uma seria pela computação dinâmica, ou seja, o backbone MPLS configurado para TE, obviamente. Poderíamos configurar em cada link, fazer a caracterização de cada link. Tem uma configuração que nós podemos fazer com 32 bits, né? um número que tenha 32 bits, onde cada bit pode ser um significado específico no teu projeto. Por exemplo, eu posso caracterizar o bit 1 como link caro, caracterizar o bit 2 como link de alta latência, caracterizar o bit 3 como link internacional e por aí vai. Aí são chamadas as classes de recursos de enlaces do backbone. São recursos que se configura de verdade no teu backbone. E quando você cria interface túnel, você define os bits da afinidade do túnel. Então, vai haver um confrontamento, digamos assim, entre esses bits de afinidade do túnel e os links da rede. Para quê? Para que o head-end, que é onde vai ser estabelecido o túnel de TE, ele exclua da computação todos os links que não satisfaçam os critérios que ele desejar. Por exemplo, eu não quero rota internacional, ou eu não quero link de alta latência. Então você pode definir isso dinamicamente. Inclusive, além disso,
configurar uma métrica de TE que seja diferente da métrica do IGP. Chamamos de weight administrativo, que inclusive pode ter no túnel, se fizermos com o Auto Route Announce, por exemplo, se é tecnologia Cisco, mas em outros fabricantes leva outro nome, podemos fazer uma métrica relativa, uma métrica absoluta com base no que o IGP entende, mais as diferenças que a gente customiza para o túnel. Essa é uma modalidade mais complexa que grandes operadoras usam. Outra forma mais fácil é eu criar uma rota explícita. Eu falar exatamente, eu quero que o P1, para essa comunicação, somente, por exemplo, da empresa 1, site A e site B, eu quero que percorra esse caminho aqui. Essa é uma definição explícita que eu estou fazendo para o projeto. Tá? Eu posso fazer isso aqui. As demais conversações da rede fluem conforme ditado pelas tabelas de roteamento dos equipamentos. Mas essa comunicação específica eu quero que percorra esse caminho. Um exemplo clássico aqui. Então, o que a gente pode fazer? Primeiro, criar, já está criado na verdade, os meus caminhos explícitos. Eu criei um aqui, ó, caminho PE2, estou no PE1, obviamente, via P4. Ou seja, quando o PE1 mandar para o P3, ao invés de mandar pelo P7, que seria a rota de melhor custo, ele vai mandar para o P4. Tá? E o P4 para o P5, P5 para o P6, P6 para o P9, P9 para o PE2, que vai cair naquela VRF lá e vai encaminhar o tráfego para cá. Perfeito? Isso que eu quero fazer. Então eu criei essa rota toda. Então, primeiro salto, isso na perspectiva do PE1, tá? Ele manda para 192.6802. Vamos lá na topologia. Então, pega pela subrede 00/30, 2 é aqui. Próximo salto, 192.68.0, meia dúzia. Meia dúzia é a subrede 4 aqui, ó, 4/30. Então, é esse IP aqui do P4. Próximo salto, manda para 10, 192.68.010. A rede é 8/30 aqui, então 10 é esse IP. Esse aqui é 9, esse aqui é 10. Próximo salto, 192.68.014. Vocês estão entendendo a lógica aqui, né? Subrede 12/30, então 14 é esse cara aqui. E por último, 18, tá? Aqui é 17, aqui é 18. E ultimamente chegando no 34, que é o próprio PE2. Então eu estou criando uma rota explícita para cá. Tá? Essa rota ela foi atribuída ao túnel de engenharia de tráfego que eu criei. Eu vou definir qual banda que vai ser sinalizada, a banda de controle, obviamente, qual que é a prioridade de setup e de hold. Você vai ter bits de afinidade de túnel, né? E qual que vai ser a seleção de caminhos? Vai ser dinâmica ou vai ser explícita? Aí vamos falar que é explícita. Dentre outras coisas que fazemos na interface túnel aqui. Então, já está configurado, tá? Vou olhar aqui. Tá aqui. Até dei um shutdown para, enfim. Mas está aqui, o destino desse túnel é o PE2, prioridade de setup e hold, banda que foi sinalizada, né? Não é mandatório colocar a interface túnel para participar do LDP, eu fiz por uma razão de demonstrar um outro cenário em outra oportunidade, e aqui a rota explícita. Tá? Obviamente as interfaces do PE1, Core Facing, interfaces de backbone apenas, né? Elas participam do meu IGP. Eu não troco rotas com clientes pelo IGP do backbone. Então tem a loopback do PE1, tá? E tem um processo OSPF aqui para o meu backbone que é 1/0, ou seja, essa interface aqui que fala com P3. E obviamente no MPLS apenas a interface, tá? Core Facing, e aquela interface túnel eu coloquei, embora não seja mandatório, eu posso até antecipar um túnel P para P, transportando VPNs. Você pode ou ter que configurar no explícito ou colocar a interface túnel para participar do LVP para não ter descarte de pacote na rede. Mas se eu fosse entrar em detalhes disso, eu perderia muito tempo aqui no vídeo e perderíamos o foco. Mas esquece o túnel 12, por enquanto. Olha isso aqui. A 1/0, que é essa interface aqui, ela participa do LDP e do MPLS-TE. Então está aqui. Ela está com o LDP e ela é uma interface pronta para túnel. E tem um componente RSVP, obviamente, também participando. A internet 1/0, tem o máximo de banda reservável de 10 megabits por segundo. Um único túnel pode consumir essa banda toda, eu posso limitar isso, né?
10 MB reserváveis, mas um único túnel não pode alocar tanto de banda, e tem um subpool aqui para uma classe de voz, por exemplo. Enfim, está o meu RSVP aqui dentro. O meu SPF, o meu LSDB, eu tenho vários tipos de LSA aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Os LSA tipo 1 do meu backbone, e tem aqui, ó, aqui os LSA tipo 1 do meu backbone, PE1, PE2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 e PE10. Beleza, isso aqui do SPF clássico. Aí entram os LSAs tipo 10, chamado de Opaque Area Link States. Esses são os LSAs de TE, ou seja, o SPF do backbone ele é modificado para suportar extensões de engenharia de tráfego. Então aqui estão os links. Tá? Outra forma fácil de olharmos aqui é o topology. Então eu tenho toda a topologia da minha rede TE descrita aqui. Eu vou falar cada IP de cada roteador, de cada interface roteador que está participando do TE, e vai falar, por exemplo, coisas muito interessantes. Qual que é a métrica de TE, que por padrão é idêntica à métrica do IGP, eu posso fazer isso diferente. Se aquele link tem uma classe de recursos de enlace, que eu acabei de comentar alguma coisa a respeito, né? Se participa de um grupo que compartilha riscos de links, a banda máxima reservável, tá? E o quanto de banda está disponível para cada uma das 8 prioridades naquele link. Isso vai fazer isso para todos os equipamentos do meu backbone. Então todos os roteadores da minha área 0 conhecem essas informações. Entrando na interface túnel, que eu mostrei agora há pouco, ela está desligada, né? Vê que ela está em shutdown aqui. Vamos dar um no shut aqui. O túnel vai subir. Por que vai subir? Porque eu consigo várias coisas, né? Eu não estou usando Affinity Bits no túnel e também não estou usando Link Resource Class no backbone. Então, os links são todos compatíveis. Eu tenho essa banda disponível em todas as rotas. E esse caminho explícito, que eu demonstrei há pouco, ele pode ser honrado para aquela banda naquela prioridade. Então, meu túnel está pronto. Se alguma coisa tivesse insuficiente aqui, o túnel não ia ficar ok, ia ficar shutdown, ou ficar em down, na verdade. Então, está aqui, acabou de subir. Eu vou no PE2 porque o túnel é o LSP, tá? O Label Switch Path do MPLS, ele é unidirecional. Então, tem que subir um túnel de PE1 para PE2 e de PE2 para PE1. Do contrário, da esquerda para a direita, pega o túnel. Da direita pela esquerda, pega o que está na tabela de roteamento, que é aquela rota de menor custo. Eu não quero que aconteça isso. Então, os túneis são unidirecionais. Eu vou agora no PE2, só achar ele aqui, está aqui. Eu também já tenho um túnel criado. Tá em shutdown. Então, ele vai pegar uma rota explícita, que é isso aqui. Para o PE1 via router 6. Então, ele tem que mandar para cá, né? Só que via P6 aqui, e não via P9, né? Desculpa, P2 para P9, P9 para P6. Isso que eu quero que aconteça, e não aqui por baixo via P8. Eu não quero esse caminho por aqui, porque isso aqui seria a rota de menor custo, isso aqui já está congestionado. Essa situação demonstrada. Então, eu criei esse caminho explícito aqui. Tá aqui. Ele manda para 33, 17, 13, 9, 5, 1. Tá? Então ele manda para cá. Primeiro para 33, depois para 17, depois para 13, depois para 9, 5, 9 aqui, 5 aqui e 1 aqui. Ou seja, o tráfego vai vir aqui por cima e não por baixo, que é o que o SPF determinou. Mas vamos ignorar o SPF nesse caso, né? Então a gente vai na interface túnel e dá um no shutdown nela. Então a interface vai subir. Bom, tá aqui já. Pode até olhar o seguinte, vai no PE1 primeiro, que foi lá que habilitamos primeiro, ó, Show MPLS, Traffic Engine, túnel 12. O que ele fala? O nome desse túnel é um túnel de TE para o R2, o PE2 na verdade, né?
Túnel 12, o destino, o loopback do PE2. Está administrativamente habilitado, operacional, o caminho é válido e a sinalização está conectada. Como é que ele chega até lá? Via o Path Option 1, que é um caminho explícito, que tem esse nome. Tá? E o weight do caminho total é de 24 mil, que é o custo total desse caminho aí. Sinaliza 5.000 kbps por segundo, de prioridade 5 para setup e hold. Afinidade está padrão, tudo zero. Eu habilitei Auto Route Announce, ou seja, todas as redes atrás do PE2, eu quero que no PE1 apontem para essa interface túnel. Tá? E vai falar quais são os next hop. Tá? Aqui, ó. Essa é a minha rota explícita, que é a rota que vai pelo caminho de cima, que eu quero que aconteça. E aqui é a melhor opção, no caso. Tá? Vamos lá no nosso computador, que seria, no caso, o PC1A. Tá, vamos repetir o trace route aqui. Vê que tá diferente agora, tá vendo? Tá diferente. Tá diferente. Ou seja, ele mandava para... Ao chegar no 1268, até aqui é igual, né? Até aqui é igual. Até o terceiro salto é igual. Aí quando chega no quarto salto em diante que muda. Antes ele mandava para o 22, né? Ou seja, ele mandava para cá. Esse aqui é o 22. Né? Agora ele está mandando para o meia dúzia, ou seja, ele está mandando para cá. Entendeu? Próximo salto, para o 10. Está mandando para cá. Ou seja, estou fazendo esse transporte todo aqui por cima. Tá? Só que eu estou afetando, eu posso ser mais seletivo em como. Uma coisa é você ter um túnel de engenharia de tráfego, outra é como você mapeia o tráfego para dentro do túnel. Eu fiz um método um tanto generalista, mas poderia ter sido mais específico. Tá? Mas aqui eu estou provando que, independente do que minha tabela de ultimato fale no backbone, eu quero transportar esse cidadão para uma rota explícita. Eu não estou pegando o caminho de menor custo, conforme ditado pelo IGP, no caso o SPF. Eu estou fazendo um encaminhamento de pacotes em cima de uma lista pré-determinada de next hops, é uma rota explícita, sem ter que mexer em protocolo de roteamento, mudar o custo das interfaces ou implementar coisas absurdas, porque esse túnel ele só é conhecido no head-end, ele é a cabeça aqui da coisa, né? O head-end, para esse túnel. E o PE2 ele sabe que é o tail-end, mas em termos de encaminhamento de pacotes para o túnel, somente o PE1 conhece isso. Isso aqui é invisível para a rede. A rede não precisa saber desse túnel, isso que é interessante. Tá? E o outro túnel, no sentido oposto, né? Aqui é o head-end, né? No túnel também no PE2, e o PE1 é o tail-end no sentido inverso. Então são dois túneis, do PE1 para o PE2, do PE2 para o PE1. E todo o tráfego percorrendo o caminho que eu defini explicitamente. Ou seja, eu aliviei o congestionamento desse link. Essa é uma vantagem do MPLS-TE. É a facilidade que você tem de manipular o tráfego sem que você tenha que fazer modificações significativas na tua rede. Obviamente, você vai ter que configurar o teu SPF para suportar o TE, vai. Ativar o protocolo RSVP nas interfaces do backbone, vai. Mas é uma configuração que você faz uma única vez praticamente. Tá? Uma vez a tua rede pronta, o que seria uma rede pronta para MPLS-TE? Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, no router P7, que é um router de backbone, efetivamente. No P7, ele aqui, o que eu preciso ter? Eu preciso ter as minhas interfaces de backbone participando do OSPF, tá? Loopback, internet, tudo isso aqui é interno, ou seja, essas três portas físicas mais a loopback. Então são 4 interfaces participando do IGP. Nota que eu tenho 3 vizinhos aqui, né? Ou seja, bora ver essas vizinhanças aqui. Eu tenho o router P8, o PE10 e o P3. Se você olhar, procede 1000%, né? O P7 ele tem a vizinhança OSPF com o P3, a vizinhança OSPF com PE10 e a vizinhança OSPF com P8. Tá? Com esses 3 roteadores, além do OSPF, você tem que ter... Não é mandatório. Tá? Tem engenheiros que concebem backbone puramente TE,
somente com o protocolo RSVP. Mas é mais frequentemente você ter o label switching por LDP, né, que seria esse procedimento que eu demonstrei aqui. As três interfaces que falam com essa aqui fala com P8, essa aqui fala com PE10 e essa aqui fala com P3. Ou seja, as três interfaces estão habilitadas para túnel de TE e também para o protocolo LDP. Tá? E o que mais eu preciso? O protocolo RSVP habilitado nessas interfaces. Tá? E por último, claro, o teu OSPF modificado para suportar o TE, ou seja, um router ID e quais áreas do teu OSPF você quer habilitar para engenharia de tráfego. Pode até botar aqui, deixa eu ver esse RVP, botar signaling aqui. Não signaling, mas request. Se tem alguma requisição aqui. Não. Vamos puxar no P1 aqui. PSVP, a gente pode botar... tem um neighbor aqui. Tá vendo? Eu já tenho ali dentro. A gente pode botar um show PSVP request. Tem aqui, do PE1 para o PE2, eu estou requisitando aí 5 MB de banda aí. Se eu repetir aquele comando que eu usei anteriormente, não esse, mas o Traffic Engine Tunnels Topology, na verdade, Topology. Ele já vai falar, toda a rede tem um banco de dados idêntico, o SPF, né? Então, para aquela prioridade, sabe-se que nesse Link State ID assim assado, na prioridade 5 já tem um total de 5 MB alocado para aquela prioridade, e aquela prioridade mais as prioridades menos importantes após ela, ou seja, 5, 6 e 7, tem disponíveis aí 5 MB de banda. Então tá sinalizado na rede isso aí. Tá? Bacana que esse trabalho de você botar o SPF, o LDP e o TE é um trabalho que você faz uma única vez praticamente. Aí toda vez que você precisar fazer uma manipulação de tráfego, você escolhe quem vai ser o head-end, para onde o tráfego entra, cria o túnel ali dentro, define as propriedades do túnel, que são os parâmetros de tráfego, obviamente, como é que vai ser a banda sinalizada, a prioridade de setup de hold, qual que vai ser o caminho, como é que deverá ser computado o caminho até o tail-end, que é o destino do túnel, vai ser dinamicamente. Se for dinamicamente, não vai fazer diferença, vou até demonstrar isso agora. Ou vai ser uma rota explícita. Desculpa, como assim não vai ser diferente? Vamos fazer um teste aqui, bem interessante. Vamos no PE1, naquela mesma interface túnel, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou nela e vou apagar isso aqui. Tá? O túnel vai cair daqui a pouco, obviamente, e vou no PE2 fazer a mesma coisa. E eu vou criar aqui agora a computação dinâmica. Então o túnel já vai subir. O túnel subiu. Ou seja, eu acabei de refazer o meu TE no seguinte contexto. Qual caminho o PE1 vai escolher para falar com o PE2? Aí eu falo que, por padrão, o MPLS TE, na seleção dinâmica de caminhos, a tendência é que ele escolha, em quase 99,9%, 100% dos casos, os mesmos caminhos que o próprio OSPF sem o TE teria escolhido. Por quê? Porque eu não fiz as configurações necessárias, por exemplo, métrica de TE, ou eu não configurei as propriedades dos links. Eu não quero, um exemplo assim da cabeça, eu não quero que esse túnel percorra qualquer link que seja uma rota internacional. Ou eu não quero que esse túnel percorra qualquer link que seja um link de alta latência. Aí eu fui lá na configuração da interface do TE, esse link aqui é um link de alta latência. Então quando esse cara começa a computar, como é que ele chega até aqui, né?
ele vai falar assim, ó, vou excluir da minha computação todo o link que for de alta latência, entendeu? Aí ele não optaria por esse caminho. Se ele não opta por esse caminho, nenhum caminho vai ser disponível que não seja isso aqui por cima, certo? A questão é que no meu lab eu não fiz dessa forma. Então, se eu falo que o PE1, para chegar até o PE2, ele tem que escolher um link que tem no mínimo a banda que eu preciso, né? Ele vai construir um túnel que vai percorrer o mesmo LSP que o MPLS eu percorreria normalmente. Então vamos lá no PC para demonstrar aqui. Vou dar um trace route de novo. Quer ver? Ó? Vê que ele voltou a utilizar os mesmos caminhos que você estaria utilizando sem o TE. Eu tenho um túnel de engenharia de tráfego ativo, eu estou mapeando o tráfego para dentro daquele túnel, só que os pacotes estão percorrendo exatamente o mesmo caminho que eles teriam percorrido sem o TE. Então, para que está servindo o TE aqui? Para nada, né? Então, vamos olhar aqui, ó, na tabela de roteamento, para você ter uma ideia. Eu tenho minhas rotas OSPF do backboard, né? Nota o seguinte, para falar com o PE2, o NextHop é o túnel 12, a interface de saída. É o próprio PE2, ele é o tailwind. Um cara está aqui, outro cara está saltos de distância. Tá? Ou seja, eu estou provando que eu estou jogando tráfego por dentro do túnel. O problema é que os caminhos internos são os mesmos de sem túnel, né? Por essa razão. Por quê? Porque eu pedi 5 MB de banda. Eu tenho 5 MB aqui? Tenho. Eu tenho 5 MB aqui? Tenho. Ou seja, vai vir uma mensagem do RSVP para setar o caminho por ali e os roteadores vão confirmar que eles podem alocar essa banda para aquele túnel, naquela prioridade, naquelas interfaces. Então, o caminho por cima também tem 5 MB sobrando. Tem 5 MB aqui, tá? Tem 5 MB aqui e por aí vai. Então, ambos os caminhos atendem. Até mesmo, tá, para efeitos didáticos aqui, até mesmo o caminho aqui por baixo, né? Esse aqui te faltou botar aqui também, 5M aqui. Até mesmo esse caminho aqui, ó, também tem 5 MB sobrando aqui. Tá? Então, toda a minha rede tem essa banda disponível para esse túnel. O que o TE faz? Bom, ele vai excluir da computação todo o link cuja a classe de recursos de link não for compatível com os bits de afinidade do túnel. Como eu não estou usando esse mecanismo, então todos os links são aceitos. Próximo, exclui da computação todo o link que não tiver o mínimo, exclui da computação todo o link que não tiver disponível aquela banda para minha prioridade. Seria o segundo critério. Há algum link nessa rede que não tem aquela banda que o túnel está pedindo? Tem esse link aqui, então exclui aquele link da computação. Todo o resto que sobrar vai ser o caminho de menor custo. Por padrão, o weight administrativo do TE é igual ao custo do IGP ou SPF. Então, como todos os links aqui são compatíveis nos bits, enfim, tem a banda disponível, o que ele vai escolher? Então, ele vai escolher aquele que tem o menor custo. E o menor custo é aqui por baixo. Entendeu? É isso que está acontecendo. Então, se você for fazer uma seleção dinâmica de caminho, você tem que projetar o teu backbone para isso. E saber trabalhar com um weight administrativo, fazer uma métrica absoluta ou relativa lá no teu túnel de TE para o auto route, né? E como configurar a classe de recursos de link, os bits de afinidade do túnel. Porque se você não fizer isso, a computação dinâmica não seria a ação recomendada para manipular o tráfego. Vou fazer uma demonstração interessante. Eu vou falar que aqui, ó, que eu vou fazer. Aqui eu não tenho 5 MB, tá? Eu vou falar que tem 1 MB sobrando aqui, 1 megabit. Você vai ver que meu TL vai parar de usar esse caminho aqui, porque esse caminho aqui não reúne a banda que eu preciso, tá? Então a gente vai aqui aqui tem que vir na topologia. Ethernet 1/1 e 1/1 de P7 e P8, tá? Então vamos no P7 aqui primeiro. E vou trocar isso aqui, ó.
E vou no 8 também, né? Você dá um show IPS-RVP interface, o que a gente vai descobrir aqui? Que eu tenho 1 mega agora, tá? Então o meu TL já vai dar um problema aqui. Eu não vou mais encaminhar tráfego por esse link aqui, que, embora seja a rota de menor custo, ela não reúne a banda que eu preciso, que é de 5 MB, que é o que eu estou sinalizando para aquele túnel ali, tá? Essa banda aqui agora passa a ter 1 MB aqui. Tá? Então a computação dinâmica, ela exclui qualquer, até mesmo explícita, tá? Vou logo confessando. O TL vai excluir todo o link na seleção de caminho, seja dinâmica ou explícita, que não reunir a banda para aquela prioridade. Esse cara não reúne, estou sinalizando 5 MB, só tem 1 MB disponível. Então vamos lá no PC de novo e dar um trace route e ver que a coisa mudou. Olha só que interessante, ele vai mandar o default gateway, que vai mandar para o PE1, naquela VRF, que vai mandar para o P3, tá? Ou seja, ele vai mandar para cá, né? Vou botar uma outra cor diferente para marcar aqui. Ou então essa aqui, ó, pretinho aqui. Vai mandar para cá. Aí o P3 ele vai mandar para 22. Beleza, mandou para 22. Só que o 22, que seria no caso o P7, ele já não manda para o P8, porque o P8 esse link não é compatível. Então ele está mandando para o 38 aqui final. 38 é aqui, ó. A subrede é 36/30, né? Então aqui é o 37, aqui é o 38. Então ele está mandando para cá agora. Tá? O 38 manda para o 41, tá? E o 41 manda para 30. Tá? E que aqui é 29, aqui é 30. E o router P9 está mandando para o P2 aqui, que por lá entrega para o cliente. Enfim, tá? Ou seja, eu não estou usando esse link aqui agora. Tá? Qual a razão que eu não estou usando? Não tem a banda mínima disponível. Agora, vamos tentar entender as diferenças aqui dessa seleção dinâmica de caminhos. Então, tem o custo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a loopback aqui. Então, tem um custo de 7 para esse caminho via o router P7 aqui, né? Por cima, nós temos um custo de 1, eu estou usando 1 para ficar didático, mas o custo não é 1, obviamente. Custo de 1, custo de 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ambos têm custo de 7. O TL poderia ter escolhido qualquer um dos dois caminhos. Tá? Na verdade, não. O primeiro critério é exclui da computação todo o link que não possuir a banda para aquela prioridade. Beleza. Então ele já excluiu isso aqui. Isso aqui foi excluído da computação, porque a banda aqui é 1 mega apenas. Eu preciso de 5. 2. Antes mesmo da banda, excluir todo o link cuja a classe de recursos de link foi incompatível com os bits de afinidade do túnel. Só que a gente não está usando isso. Então passo 2 é a banda. 3. Custo, menor custo. Só que o custo nós vimos aqui que é idêntico, tanto por cima quanto por baixo é idêntico. Tá? Aí o próximo critério bom, se eu tenho dois caminhos de custo, qual deles reúne mais banda disponível? Mais banda disponível. No caso, sabendo que as duas opções de caminhos têm o mesmo máximo de banda, tem o mesmo máximo de banda disponível. Então, se eu tenho dois caminhos no TE que tem o mesmo custo, qual desses dois caminhos tem mais banda disponível para aquela prioridade? Como nesse caso ambos são iguais, para o terceiro critério seria o diâmetro, contagem de saltos, né? Então tem um salto aqui, 2, 3, 4, 5, 6. Por cima, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, eles empatam também aí. Aqui que o TE faz? Pega qualquer um.
Qualquer um dos dois atende, Munidunide, Salame Minguê, Paro Ímpar, Joquimpo, Dedanha, 011, não vai fazer diferença. Tá? Então é bem interessante, esses procedimentos de seleção de caminhos são bem interessantes. Então ele escolheu o link por baixo aqui, né? Vou sinalizar ele de novo aqui, ele escolheu aqui por acaso. Ele poderia ter escolhido por cima, tá? Ele poderia ter escolhido por cima. Tanto por cima, tanto por baixo, atenderiam em compatibilidade com a afinidade de bits e a classe de recursos de link, afinidade com a banda disponível para aquela prioridade, métrica de TE, que é idêntica, e diâmetro, que é idêntico. Então, tanto faz qual dos dois links ele excluiria. Mas o fato é que ele mandou para cá. Tá? Porque ele não está mais usando o caminho de menor custo, porque ele não reúne a banda necessária. Então, esse é um exercício bem interessante. Em redes menores, você tem que projetar isso, é meio, sei lá, eu adoro fazer dessa forma também, mas uma forma mais fácil, talvez, seria você, né, vamos voltar aqui, como nós estávamos fazendo, entrar em interface, botar a banda de 10 MB lá novamente, tá? Isso no P7 e agora no P8. A banda de 10 MB. Subtua não é mandatório, eu botei porque eu em outras aplicações para demonstrar em outra oportunidade aqui. Vamos ver se já normalizou. Ainda não. Tem que fazer a reotimização do MPLS-TE, que ocorre uma vez a cada 1 hora, né? E a gente pode dar uma forçada aqui. Vai se acontecer agora. Show, MPLS, Traffic Engine, Link Management, Bandwidth Allocation. Está aqui a alocação de banda dele aqui. Tem um Link Management também que a gente vai botar no summary aqui. Tá? Ou seja, inundação periódica e outras propriedades aqui. O que mais a gente pode botar aqui? O Tools aqui de novo. Aqui, ó. Tá vendo? Eu estou no Path Option dinâmico aqui. Só uma informação interessante. Vamos fazer logo a reoptimização aqui. Reoptimize. Todos os turnos. Pronto. E fazer também aqui no PE2. Tá. Não tem que esperar, né? Ops. Não sai. PDS, Traffic Engine, Reoptimize. Beleza. Então agora ele já deve ter normalizado aqui. Agora sim. Ele está percorrendo a rota agora de menor custo, né? Via 22, 26 e 30, né? Ou seja, via 22, 26, o tráfego está vindo já para cá. Tá? Então tá aí. Muitos profissionais preferem trabalhar, por exemplo, com a seleção explícita de caminhos, ou criar lá, de fato, né, a minha rota explícita lá, tá? E tá aqui. Esses são os caminhos que eu quero que esse túnel percorra. Aí você vai lá no interface túnel, vai ter várias interfaces, uma para cada lugar, enfim. Vou apagar, vai dar túnel, MPLS, Traffic Engine, Path Options, Path Option 1, explícito, dá um nome da rota explícita, que é esse aqui, ó. Isso que eu quero que aconteça. E já voltou o túnel ali. E para o PE2, já está até lá dentro. Mais fácil copiar e colar. Para decorar os nomes. Apagar isso aqui. Tá. Aliás, antes disso, copiar esse nome aqui. TAP aqui. Olha que interessante.
aí eu estou explicitamente informando para esse túnel de tráfego que eu quero agora essa rota de cima. Ou seja, eu estou manipulando todo o tráfego que eu mapear para esse túnel. Tudo que não estiver indo para esse túnel percorre o backbone normalmente conforme ditado pelo IGP da rede. E nesse caso específico, na interface túnel, eu fiz todas as redes que estiverem atrás do PE1 na tabela de roteamento do PE2, apenas ele, mais ninguém, ele vai mapear para esse túnel. Então você pode ver aqui as minhas rotas internas, que por exemplo, para falar com o PE1, o next hop é o próprio PE1, né, via o túnel 12. Então, ao fazer aqui agora o trace route, né, ele pega a rota 33, 17, 13, 9, 5, né, ou seja, ele vai para o 33, para o 17, para o 13, aqui, né, 9, 5 e entrega para cá. Ou seja, ele está pegando esse caminho que eu defini isso aqui. Tá? Se esse caminho desses links falharem por quaisquer motivos, rompimento, etc, tal, o túnel vai ficar indisponível. Ele vai ficar indisponível, vai ficar down aqui. Tá? Ficar down por quê? Porque eu determinei que fosse por esse caminho e o caminho não está disponível. E eu não dei uma alternativa de computação para ele, um Path Option 2, um Path Option 3, eu poderia fazer isso, não fiz. Então você vai esperar aqui algum downtime, tá? A gente pode até fazer um teste, talvez. Esse cara tem um repeat aqui, tem count, né? Ping. Primeiro tem isso, tem um cara certo, né? Show IP aqui. Eu tô, de fato, no PC1A, então esse cara aqui. Pingar o outro site. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Menos C, né? Menos C, 500. Tá pingando. 500 pacotinhos aqui. O que eu vou fazer para demonstrar? Vou falhar o link entre o P7 e o P8. Que eu sei que é um link de menor custo. Então, o tráfego passa por ali. Então, basta eu ir no P7. Nessa interface especificamente, dar um shutdown ali dentro. Tá pingando normalmente, tá? Vamos lá dar um shutdown, então. E vamos contar as perdas aqui. Ó. Não perdeu? Não é possível. Não perdeu por quê? Porque Leonardo Furtado falhou o link, falhou o link errado. É lá, o link lá de cima. Desculpa, my bad aqui, my bad. Correção do cenário. A gente vai falar esse cara aqui. P5 e P6. Porque eu estou na rota explícita já. Vamos lá. P5 e P6. A rota vai ser a Ethernet 0/2 aqui. Então vamos falhar ela aqui. 0/2. Pronto. Agora vai falhar. Pronto. Aí, timeout. Então vou ter alguma perda aqui dentro. Porque até a interface túnel caiu, ela já caiu. Ó. P2 aqui. Ela já vai cair já. Tá vendo? Ela tá down. Acabou de vir o alarme aqui. Tá down, ela tá down. Então, eu tive uma perda, porque tráfego estava sendo jogado para aquele túnel. Tráfego estava sendo jogado, porque aquele túnel caiu. O LSP está indisponível. Só que até o head-end daquele túnel, que é o PE1, ele saber disso aí, tá? E também o PE2 na perspectiva inversa, obviamente. Até eles saberem, eles vão ser notificados pelo protocolo RSVP e pelo próprio OSPF. Então, enquanto ele não toma conhecimento dessa falha, a interface túnel ela pode ficar down por até 10 segundos, que é o padrão, né? Então, por 10 segundos você pode ter perda. Até o router receber a notificação. Quando ele recebe, ele derruba a interface túnel e o tráfego sai normalmente pela tabela IGP sem TE. Então a gente pode ir lá no P2 e olhar aqui de novo, né? Ou seja, para falar com o PE1 é via o SPF normalmente. Tá? Ele vai mandar aqui para o 33. Aí você vai ver que o trace route agora é diferente. Tá?
2, 16, 2, 1. Ou seja, ele vai pegar aquela rota que é a rota de menor custo mesmo. Então tá vindo para cá agora. Tá? Ou seja, tem como, outra forma de minimizarmos esse downtime aqui, é trabalharmos com o Fast Reroute do MPLS, que eu falei num vídeo à parte aqui para o BPF. Voltando aqui para o nosso P5 lá, onde eu falei a interface, vou voltar lá normalmente como estava, tá? Vou mandar reutilizar o nosso TE daqui a pouco. O túnel já subiu, ó, tá vendo? Desculpa. E vou aqui também para acelerar aqui as coisas. Mandei reutilizar. Então meu túnel ele voltou a percorrer um caminho aqui por cima. Tá? Por mais que eu tenha uma computação explícita, né, nem uma computação explícita de fato, mas ele não deixa de envolver o CBR, o PCAL, que nós chamamos, ele está indo nessa rota explícita porque essa rota explícita ela consegue honrar os parâmetros do tráfego daquele túnel. Se eu for, por exemplo, entre o P5 e P6 e falar que a banda não é de 10 megas sobrando, fala que a banda é de 1 mega, por exemplo, vai falhar, o túnel não vai subir. A gente pode ir lá aqui na interface 0/2 de P5 e de P6 fazer esse último exemplo aqui. IP RCDP, bandwidth vai estar aqui. E também aqui no P6 fazer a mesma coisa. E lá no P1 e acompanhar. Ó, tu nem precisa fazer nada, ó. O túnel acabou de cair. E quando você mexe quanto de banda você pode reservar para um determinado túnel, isso é propagado pela rede no backbone onde o TE está habilitado, naquela hora que o head-end P1 fala assim, ó, bicho, o cara tá mandando ir para um caminho que não reúne a banda que eu estou precisando, que é um dos critérios, né? A banda para aquela prioridade. E não tem mais, então a interface caiu. No PE2 a interface caiu também. Vamos lá no PE2 aqui. A interface do túnel caiu também. Ou seja, o tráfego agora está fora do TE, está fora do túnel, está percorrendo o IGP normalmente. Tá? Ou seja, PE2 para falar com PE1 normalmente pelo SPF, para aquela rota de menor custo lá. E o PE1 para falar com o PE2, muito S aqui, né? A mesma coisa. Tá? Interessante. Ou seja, mas por mais que eu tenha determinado isso, tá? O caminho não atende. Ou seja, eu falhei na minha configuração ou então a banda não está disponível de fato. A gente pode olhar aqui, ó, show MPLS Traffic in the Tunnels, túnel 12. Vai ver que o túnel está administrativamente up, mas ele está down. Por que ele está down? Porque o caminho não está válido. Então a sinalização está fora. Que caminho é esse? E essa rota explícita aqui, que pede 5 MB para essa banda de setup de hold, com esse Affinity que não estamos usando, mas tem o Affinity Default, a métrica de TE é padrão igual à métrica do IGP, papapá, e está aqui a rota explícita aqui, que eu quero que percorra. Né? Aí tem lá embaixo um histórico, ó. Ele já dá uma dica no PCalc, né, que é o Path Calculation, ele fala, o último erro, não pode usar o link 192.168.0.10. Por que não pode? No nó 10555. Ele já te dá a dica. Por que não pode? Show MPLS, Traffic Engine, Topology. Vamos botar esse cara aqui. Tá. Ele vai te falar aqui, ó. Pô, já sei, estou pedindo 5 MB, mas meu link é só de 1. Por isso que eu não posso usar. Matou a charada. Entendeu? Não tem mistério. Tá? Isso é conhecido na rede toda, todo roteador. O túnel só é conhecido no head-end, que é onde você define as modificações da tabela de roteamento para você mapear o tráfego, aquela FEC dentro do túnel, só o head-end conhece. Mas as informações de TE da área, todos os roteadores da área, obviamente, tem que saber. Então, a gente pode ir qualquer router aqui, P8, por exemplo, e falar isso aqui. Todo mundo sabe isso aqui. Isso aqui é coisa do SPF com as extensões, obviamente, de TL. A gente pode ir lá e normalizar, né? E por enquanto o tráfego está funcionando. Só aqui, fora do TE. Fora do TE. Percorrendo a rota de menor custo. Vamos restabelecer aquilo ali.
restabelecer aquilo ali. Fiz no P5, falta fazer aqui no P6. Daqui a pouquinho o túnel sobe, tá? Porque agora aquele caminho pode ser honrado, porque ele tem aquela banda lá bonitinha. Se a gente consegue... Por enquanto está não válido ainda. Ó, subiu. Agora o túnel subiu. Isso aqui é um ambiente virtualizado, então as coisas não acontecem exatamente em tempo real aqui. Aqui no P2 não subiu ainda, mas no P1 subiu. Tá? Ele fala que está operacional, está válido por essa rota explícita que pede 5 MB e blá blá blá, prioridade, affinity e tudo mais. Essa é a rota explícita. Tá? E caso, ó, shortest unconstrained path info, você tem um outro caminho que na visão do TS ele é melhor, mas que ele não vai usar essa rota aqui porque você quer que seja por essa rota explícita, isso que ele está falando nesse comando. Tá? E agora está dentro do túnel, aqui subiu também. Se eu der repetir o trace route, você vê que vai mudar substancialmente a coisa. Tá? Então os next hops são aqueles da minha rota explícita. Tá legal? TE é uma tecnologia, não é uma tecnologia nova, muito pelo contrário. No início dos anos 2000 ele começou a ser adotada pelas grandes operadoras. Não atualmente a melhor solução, é a mais usada disparadamente, mas tem uma evolução no TE que chamamos de SRTI-LFA, que será tema de um outro artigo, talvez um outro vídeo aqui no BPF. Mas o TE é muito útil pelas razões discutidas no artigo e pela essa demonstração, que não foi nem rápido, né? Que eu gosto de detalhar algumas coisas, mas eu espero que você agora tenha compreendido como o TE funciona na prática. Note que eu tive condições de manipular o tráfego sem mexer nos links da minha rede. São apenas túneis de tráfego que eu defino em equipamentos estratégicos, né, para que o tráfego flua de um para outro pelos caminhos que eu entendo serem melhores para a utilização dos recursos de enlaces e banda da minha rede. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Repito, entre nas listas de discussão do BPF, a sua participação vai ser muito bem-vinda e eu espero vocês nos e-mails do BPF ou então num próximo artigo, num próximo vídeo. Um grande abraço aí.